Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Emerson Bardelotti e esse é o nosso Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 31 de março de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reflexão de toda semana. E nessa semana a gente continua com o capítulo 2 do texto base da campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. Capítulo 2, Iluminar, Discernir. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e toda a carne sobre a terra. Gênesis 9, versículo 17. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, e todo ser vivo que está convosco, pelas gerações para sempre. Ponho nas nuvens meu arco, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu cobrir de nuvens a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens, e me lembrarei da aliança que firmei entre mim e vós. E todo ser vivo de toda a carne, e as águas não mais se transformarão em dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver nas nuvens, eu contemplarei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo o ser humano, e todo o ser vivo, de toda a carne sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra. Gênesis 9, versículo de 12 a 17. Iluminados pela fé, buscamos caminhos para superar a complexa crise socioambiental, como está escrito lá na Laudato Si, no seu número 139, pela qual passamos, pela qual estamos vivendo. Propomos realizar uma quaresma em que o iluminar, o discernir vai nesta linha de que Deus estabelece um sinal da aliança que faço entre mim e toda a carne sobre a terra. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A primeira narrativa bíblica, em Gênesis 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, letra A, apresenta a criação do mundo em um ritmo de 7 dias. Por meio de sua palavra, Deus cria a luz, primeiro dia. O firmamento, segundo dia. O mar e a terra com sua vegetação, terceiro dia. O sol, a lua e as estrelas, quarto dia. Os animais da água e do ar, quinto dia. Assim como os animais da terra e o ser humano, sexto dia. No final, Deus santifica o sétimo dia, o sábado, como dia de descanso. Nessa estrutura formada por 7 elementos, guardando-se o ritmo semanal, os 3 dias de maior destaque acentuam a visão religiosa.
No primeiro nasce a luz, representante da face ou presença da palavra e justiça de Deus. Confira aí na sua Bíblia, Salmo 4, versículo 7, Salmo 37, versículo 6, Salmo 44, versículo 4, Salmo 56, versículo 14, Salmo 89, versículo 16, e o Salmo 109, versículo 105. O último dia, o sábado, é tempo em que as pessoas se reúnem, cultivam a memória da ação criadora e libertadora de Deus, louvam e bendizem a Deus, e assim alimentam a esperança. O quarto dia, por sua vez, ocupa o centro da narrativa. Nele são criados o Sol e a Lua, a fim de que estes garantam um calendário lunisolar, e com isso as datas em que devem ser celebradas as festas religiosas, que marcam a história da salvação. Enfim, a narrativa, em Gênesis 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4a, contempla o ser humano no meio de elementos que, na fé do Israel bíblico, tem grande importância. Não cabe ao ser humano uma autonomia absoluta em relação aos demais seres criados. A bênção e a aliança não são apenas para o ser humano, mas para toda a carne sobre a terra. Gente querida, gente amada, ao destacar a religião em meio a toda a criação, a narrativa de Gênesis 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4a, também promove a ideia de que os diferentes seres criados chegaram à sua existência de forma sequencial. Primeiramente havia a água, o ar e espírito são a mesma palavra em hebraico, uma palavra feminina, o ar. A temperatura, segundo o Sol e a Lua, e a terra. Em seguida foram criados os vegetais e depois os animais aquáticos, aéreos e terrestres. Por fim, como macho e fêmea, nasceu o ser humano. Contudo, todos os seres, os não humanos e os humanos, são contemplados como criação de Deus. Quer dizer, cada ser existe porque Deus disse a sua palavra. Separou, fez, criou e abençoou. Todas as criaturas gozam de uma dignidade inegável, por causa de sua origem divina. No entanto, anualmente desaparecem milhares de espécies vegetais e animais que já não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões que têm a ver com alguma atividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória a Deus com a sua existência. Nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. Não temos direito de o fazer. Não temos direito de o fazer. O fato de o ser humano ter sido criado no sexto dia significa
que ele tem uma missão especial no mundo, embora seja radicalmente dependente dos seres anteriormente criados. Surpreende a ordem dada por Deus aos seres humanos: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pela terra. É necessária uma interpretação correta da Bíblia. Lendo o texto bíblico no seu contexto, com uma justa hermenêutica. Que tipo de subjugação ou domínio é permitido aos seres humanos? Não se trata de exercer poder sem limites sobre os demais seres, mas de uma tarefa por Deus transmitida ao ser humano. Não faria sentido destruir o que Deus repetidamente avaliou como bom. Além disso, feito à imagem de Deus, com a tarefa moral de, neste mundo, tornar Deus presente. O ser humano, você, eu, todos, todas nós, somos convidados a ser criativos e cuidadosos, favorecendo a convivência pacífica e ordenada entre todos os seres vivos. Ou com as palavras da segunda narrativa bíblica sobre a criação, Gênesis 2, versículo 4b até o versículo 25. É para cultivar e guardar a terra, para ela sempre ser jardim do Éden. Ou, conforme o significado deste nome hebraico, deleite e requinte, como uma joia preciosa. As pessoas precisam entender que mulheres e homens foram criados para serem jardineiras e jardineiros. Cuidarem desse único e esférico planeta. Não haverá uma outra Arca de Noé. Não haverá uma outra Arca de Noé. Ou nós nos convertemos integralmente, ecologicamente, e lutamos pela salvação do planeta, porque se nós não lutarmos pela salvação do planeta, não tem como lutar pela salvação das almas. Muita gente está dizendo aí, não, campanha da fraternidade não tem que tratar desse assunto, tem que tratar das almas. Gente, pelo amor de Deus. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, há mais de 60 anos, vive, experimenta, reflete, argumenta para que a campanha da fraternidade seja uma das práticas de jejum, de oração e de caridade na Quaresma. Seja uma. É preciso estarmos atentos a esse grito que é o grito da terra e dos pobres, como já bem dizia Leonardo Boff, e que infelizmente esse livro clássico dele, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, não foi citado aqui.
É uma pena que ainda façam isso com o professor Leonardo, que desde 94 vem falando sobre ecologia. Ele é o criador desse viés, né, da ecoteologia aqui no Brasil. O domínio dos seres humanos sobre os animais, universal e exclusivo, não pode ser identificado com um despotismo centralizado e violento. Seja porque nesta narrativa paradigmática todos os seres vivos recebem como alimento a erva dos campos, seja sobretudo porque a arrogância não estaria em conformidade com a imagem de Deus. O Criador exerce a sua autoridade para proteger e promover a vida das suas criaturas, dando-lhes existência, nutrição, fecundidade e um instinto útil para a sua sobrevivência. O homem e a mulher, como figura de Deus na terra, recebe, portanto, a tarefa de sustentar a atividade divina em favor de outros seres vivos. Podemos, portanto, perguntar-nos como essa capacidade soberana e essa missão de dominar os animais se exprimem concretamente. Deve-se excluir que dominar seja sinônimo de escravizar as necessidades humanas, porque isso não corresponde à maneira como Deus opera. Para melhor compreender o domínio segundo o modelo divino, convém adotar uma perspectiva simbólica e recorrer à imagem do pastor, usada em vários textos bíblicos para descrever a ação de Deus para com os seres humanos. Da mesma forma, o ser humano é chamado a usar todas as suas potencialidades para cuidar do vivente que lhe foi confiado, operando com toda a mansidão para que cada animal, segundo a sua espécie, possa viver em relação harmoniosa com a criação. Isso implica uma grande sabedoria para o homem, no respeito pela obra divina, com uma responsabilidade ecológica que na história, e especificamente recente, nem sempre foi honrada. Então, no capítulo 2, iluminar, discernir, vamos ficar pensando nessa perícope para a semana, nesse pequeno trecho bíblico. Gênesis 9, versículo 17. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e toda a carne sobre a terra. Leia novamente o texto de Gênesis capítulo 9, versículo de 12 a 17. As narrativas da criação no livro do Gênesis nos levam a compreender que a bênção, a aliança, não são apenas para o ser humano, mas para todas as criaturas. Todos os seres criados gozam de uma dignidade inegável por causa de sua origem divina. Todo mundo, todas as criaturas, todos os seres viventes vieram do pensamento e do coração do nosso Deus. Deus dá ao ser humano uma tarefa especial: cultivar e guardar. Cultivar e guardar a terra para que ela seja sempre um jardim. E tudo o que nela habita. Não se trata de exercer poder sem limites
sobre os demais seres, pois não faria sentido destruir o que Deus repetidamente avaliou como bom. Deus viu que tudo era muito bom. O livro sagrado também nos alerta para os riscos da maldade do ser humano, que resultam no pecado, mas mantém viva a esperança na aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Em Jesus e em sua forma de anunciar a boa nova do reino de Deus, traz consigo várias conotações socioambientais. Isso se expressa nas parábolas, com sementes, árvores e seus frutos, como imagem do reino. Ao longo das Escrituras Sagradas, vemos que a ação do Espírito é sopro. É sopro. Ao longo das Escrituras Sagradas, vemos que a ação do Espírito é sopro, que dá vida a toda criatura. É Deus que cria, dá vida e renova constantemente, recordando-nos de que sua força tudo abraça e transforma. O pecado mais perigoso de nosso tempo talvez seja a ruptura que estabelecemos entre humanidade e natureza, como se fôssemos superiores às demais criaturas, como se cada uma delas não tivesse valor intrínseco e não fosse capaz por si mesma de louvar a Deus. Não podemos ficar paralisados. E isso nos compromete no seguimento de Jesus de Nazaré, neste tempo quaresmal, a aprofundar o percurso de penitência e de conversão integral. De penitência e de conversão integral. Oh, meu Deus, não tô achando aqui. Cadê o bonito? Ah, achei. O Cristo Deus se fez humano nessa terra, e as criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Deus viu que tudo era muito bom. Reze comigo a oração da campanha da Fraternidade 2025. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra. E hoje
experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos. Cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça. Enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança que um dia, sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Axé. Auíre. Aleluia. Paz e bem, gente querida. Vida longa e próspera.